Muitos homens aqui podem pensar que pegar várias mulheres é sinônimo de vitória e de glória, que está diretamente relacionado à sua virilidade e masculinidade. Muitos aqui vão se vangloriar de ter ficado com aquela menina, de ter passado a noite com aquela outra, a fim de enaltecer o seu ego. Bom, eu sinto que vou ter que contrariar a maioria de vocês, e vou falar verdades que vão incomodar. Quero mostrar um ponto de vista diferente da vida de um homem solteiro. Igual a vários homens, também tive a minha fase de garanhão. Me relacionei com várias moças. E não me orgulho disso e nem falo com prestígio. No colégio, na faculdade e no trabalho, eu gostava daquela adrenalina de caça, de ser o predador, de conhecer garotas novas, de paquerar, de ter vários contatos à disposição. Mas confesso que não foi sempre assim. Pode-se dizer que eu já estive dos dois lados da moeda. Já fui também o patinho feio, rejeitado e humilhado pelas mulheres. Mas assim que consegui transformar o meu físico, emagrecer e ficar forte, notei que as mulheres se sentiam atraídas por mim. E meu amigo, eu só pensava em uma coisa: eu vou pegar o máximo que eu posso. Esse era o meu pensamento. E é com base nos meus erros durante a minha jornada, com as experiências e vivências que eu tive, eu quero te passar uma visão diferente das coisas. Eu sei que você tem um pensamento de que quer pegar o máximo de mulheres, que esse é o seu sonho, que você quer aproveitar o máximo que conseguir. Eu não te julgaria, já que essa é a vontade de vários homens. O que há de tão especial em pegar várias mulheres? Por que os gurus da internet se vangloriam por isso? Como é possível o amor se distanciar a cada dia que se passa? E como a luxúria cresce tanto ao ponto de nos importarmos apenas com a satisfação dos nossos prazeres? Antes de responder, eu quero te revelar uma coisa. Quero te mostrar as engrenagens que estão por trás das cortinas e saias. Porém, se diz, uma das descrições que é dada é que de todos os prazeres que a gente pode experimentar na vida, dos prazeres sensoriais, se diz que o prazer sexual é um dos maiores, se não o maior deles. E o problema maior com os prazeres como um todo é que quando a gente vive o prazer como um fim por si só, a gente acaba gerando um apego muito grande, um desejo muito grande e nos tornamos escravos do nosso próprio prazer. Então isso vira um objetivo dentro da nossa vida, a gente passar a vida indo atrás, indo à busca do prazer em si. Insatisfação, desejo, quero mais, como, onde. Então isso cria uma grande angústia no final das contas, né? Então o problema na verdade não é o sexo em si, não é o prazer sexual em si, mas tudo aquilo que acaba vindo junto do momento no qual é vivido como um grande prazer, ao qual se tem um grande desejo e apego. Então a outra pessoa acaba se tornando na verdade um objeto através do qual eu posso atingir o meu próprio prazer. Isso leva à luxúria, que é a definição de luxúria. Isso não é nem no budismo, isso é a etimologia da palavra, é a falta de consideração pela dignidade do próprio objeto de desejo, que é o outro porque aquilo vai me trazer prazer, eu não estou nem aí de verdade mesmo com o bem-estar e com a felicidade do outro, é falta de amor. Cada vez que você consente e cede para a tentação do pecado, você se distancia cada vez mais do seu caminho espiritual. Mas não é o pecado da relação sexual em si, mas sim a luxúria, o pecado de deitar-se com mulheres estranhas que não possuem nenhum vínculo de amor ou de qualquer sentimento mínimo que seja. Há duas formas que podemos enxergar essa situação. A primeira forma, que é a forma da luxúria, sem apreço pelo sentimento alheio, a falta de amor, prazer por prazer, desejo por si só, preencher aquele vazio com a carne. E a segunda forma é a forma da união, a forma de dar amor para a outra pessoa, uma troca de sentimentos fortes, um carinho íntimo, uma conexão espiritual, uma troca de energias. É a ligação mais íntima que podemos ter com o nosso amor. A relação entre duas pessoas é uma conexão divina e espiritual, onde ambos compartilham o seu espírito, uma parte de si, sua energia, sua força vital e o seu amor.
E quando esta mesma relação é feita com os desconhecidos, com pessoas sem nenhum vínculo emocional, apenas para satisfazer a carne, a fim de prazeres momentâneos, você estará trocando uma parte da sua energia vital com esta pessoa. E essa pessoa receberá a sua energia vital e também compartilhará a energia vital dela na mesma intensidade. Temos que ser cautelosos com quem compartilhamos nossas energias, com quem unimos nossos espíritos. Não devemos focar e dar tanta importância para o prazer por si só. Por mais que seja bom, por mais que seja maravilhoso, temos que ter em mente que este ato é um ato que conecta duas pessoas no seu mais profundo íntimo. Talvez a visão que você tenha sobre as mulheres, e até mesmo as mulheres que você atrai para a sua vida, estão ligadas diretamente ao seu nível de consciência espiritual, ao seu estado de espírito. Em alguma vez você já ouviu aquele ditado? O segredo não é correr atrás das borboletas, é cuidar do seu jardim para que elas venham até você. How important is it to have those times where you are single, you find solitude, perhaps you go into celibacy? Because until you have those periods where you fully can, to a degree, right? We're always oblivious to what we're unaware of by the nature of it. But to really be in our own energy, like you spoke to earlier, it's important to be with individuals in community, in partnership, but then also be alone, ideally, in nature, and have those moments where your energy comes back into yourself and it's not so scattered, and you can have, develop that clarity. So how important is that to have for at least certain periods of your life, whether it's a year, a couple of years, or sporadic? For me, on my own personal journey, having periods where I've gone intentionally celibate, I'm going to reserve my energy, not share it with somebody physically like that. And the potency that you carry as an individual who's conscious, I feel like is just so impactful for them becoming a magnet to authentic connections that are meant for you. Wear so many masks and live in my shadows and live double and triple lives. And so the deliberate practice of really distancing myself from that, it allowed me to have this deeper reverence and appreciation for the feminine. That doesn't mean that I'm a heterosexual man, I'm attracted to women. That doesn't mean that I don't find women physically attractive anymore. Absolutely I do. I'm gonna go back to the come from, right? But the place that it comes from within me now is very different to what it was. Because previously it was, how can I have sex with this person? Yeah, it was so compulsive. That's it. What do I need to say? Who do I need to be? What are the things I need to do? Yeah, I'll be myself, but I'm still going to manipulate a little bit. I'm still going to say the things that I think they want to hear. And it's like not even you doing it, it's just the thing doing it because it's so automatic. And then as I came out of that deliberately, my relationship with dating, with women, with sexual intimacy, with sharing my truth, being honest, not pretending, completely shifted. And it shifted the quality of the women that I was attracting as well, because I was a different person. Eu quero que você imagine a seguinte situação. Você conhece uma moça formosa, elegante, que seja na balada, na resenha, ou até mesmo no Tinder ou no Instagram. Vocês trocam mensagens, conversam o dia inteiro, têm conversas eróticas e combinam de se encontrarem em algum lugar. Sabemos muito bem aonde isso vai dar no final, e acredito que ainda não passou na sua cabeça o quão mal isso faz pra você. Porque os lábios da mulher estranha destilam favos de mel, e o seu paladar é mais macio do que o azeite. Mas o seu fim é amargoso como o absinto, agudo como a espada de 2 fios. Existiu um homem que a sua força era tamanha que poderia facilmente derrotar 1000 homens e até mesmo um leão com as mãos limpas. Este mesmo homem, o mais forte que andaste pela terra, capaz de conseguir tudo o que querias com a sua força, havia sido traído inúmeras vezes e caído em seu próprio desejo. Sansão foi traído pela sua própria esposa, pressionada pelos convidados em seu matrimônio, coagida a contar-lhes o segredo de seu enigma. Sansão deitou-se com uma prostituta, onde serviu-se-lhe um banquete, bebida forte e com os prazeres da carne. Cada vez mais distante de seu senhor e encantado pelas doçuras da mulher estranha, conheceu Dalila, que por outrora o traíste 3 vezes seguidas.
E mesmo assim, Sansão contou-lhe a Dalila o segredo de sua força, algo que jamais havia revelado. E por 1.100 moedas de prata, Dalila, traíste Sansão pela 4ª vez, entregando-lhe para os seus inimigos. Por mais que foste o homem com a maior força aqui na terra, Sansão ainda assim estava tentado pelos prazeres da vida, e a sua ruína e o seu sofrimento foi justamente a tentação da mulher estranha. Então, isso mostra para nós que mesmo dotado de uma força imensa e abençoado desde o seu nascimento, Sansão passou por diversas provações, na qual ele mesmo caiu em tentação. Podemos aprender com a história de Sansão, ainda mais nos tempos de hoje. Estamos sujeitos a ser atraídos pelos lábios doces da mulher estranha e por sua pele macia como algodão. Eu sei que hoje em dia as coisas são diferentes, estão facilitadas. Você pode flertar com as meninas no Instagram, que o Tinder facilita as coisas e os encontros, que até mesmo você tenha como um objetivo pessoal pegar e ficar com várias mulheres. Mas eu quero que a partir de agora você comece a enxergar tudo isso com outros olhos. Muitos coaches, comunidades, red pills, alguns falsos MGTOWs vão dizer que você deve se relacionar ocasionalmente com as mulheres, sem sentimentos, sem ligação emocional, que deve aproveitar as oportunidades e momentos, usá-las ao seu favor e satisfazer o seu prazer. Nós sabemos que existe esse discurso. Quanto mais mulheres você pegar, mais homem você será. Eu acredito que somos muito mais do que isso. Eu vivi essa parte da vida, e diferente de muitos homens, eu não me orgulho nem um pouco. Muito pelo contrário. É um fardo que irei carregar para sempre. Não vejo nenhuma vantagem, muito menos me sinto um super-homem dotado de viralidade, com grandes histórias e vivências. Para mim, isso não bastou de um completo vazio, um momento egoísta, onde você veste uma máscara e, assim como um predador, você se adequa àquele ambiente, somente para caçar a sua presa. E eu me perguntava o porquê de me sentir triste no após, o porquê me incomodava de estar deitado com uma mulher que eu mal conhecia sua história e não sabia ao menos de seus sentimentos. Me sentia desgastado, não fisicamente, mas sim um cansaço espiritual. Sentia que a minha energia havia sido sugada, que minha força vital havia se esvaído. E então eu percebi que já estava distante de mim mesmo, que havia me tornado alguém diferente. E não é esse caminho que eu quero seguir. Quero seguir um caminho de um homem de verdade. Não estou falando sobre santidade, de me tornar um santo ou um celibatário, mas sim de viver a minha jornada, tendo a consciência da verdade sobre as coisas, sabendo e conhecendo a veridicidade. Buscar ser um homem melhor, nutrindo o meu espírito com coisas boas e do bem. O que eu quero passar com essa mensagem é que não há glória, não há prestígio, não há prêmios ao se envolver com qualquer estranha. É algo que não vale a pena. Não vale o seu esforço, o seu tempo, a sua energia e nem o seu desgaste. O homem solteiro deve buscar ser dono do próprio instinto e das próprias vontades. A essência do homem é o domínio próprio. Escolher preservar a sua energia, o seu espírito, a sua força vital e a sua paixão para uma mulher que você goste e que ambos sejam recíprocos. Eu sei que não é fácil. A vontade do prazer, de se relacionar com as mulheres, é tudo muito atrativo. Mas eu te garanto que deitar-se com a mulher estranha não é o melhor caminho. Você deve ocupar a sua mente e o seu espírito com coisas boas. Deve plantar sementes do bem, fazer o seu coração a morada de Deus. Se hoje o seu coração fosse a morada de Jesus, se ele passasse alguns dias no quarto de hóspedes, como seria? Estaria limpo, organizado, estaria com energias boas e positivas. Talvez você ainda não acredite em Deus. Se for o caso, eu quero que você reflita por um instante. Se você dá valor para uma moça que não ficou com quase ninguém, que não foi imaculada, por que com você seria diferente? Se você busca um diamante, você entregaria um carvão em troca? Não podemos mudar quem fomos no passado,
mas podemos mudar quem somos no presente para sermos aquilo que queremos no futuro. Existe uma lei espiritual. O Senhor não tenta ninguém e nem permite que ninguém seja tentado além da sua capacidade de suportar. Vós não podeis ir para o lugar aonde eu vou. Meu mandamento para depois que eu me for é este: amai-vos uns aos outros, como eu mesmo vos tenho amado. Assim, amai-vos. Deveis acreditar em mim, pois vós sabeis que eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém chega ao Pai senão por mim. Se você ainda não consegue ter esse controle, ainda não consegue ter o domínio de si, eu aconselho você a buscar conhecimento. E caso você queira se envolver e ter uma relação sexual com alguma mulher, que ao menos ambos estejam alinhados minimamente com as coisas boas e com as energias positivas, e que seja além da luxúria. Não tenha pressa para o amor, e muito menos para fazer amor. O momento certo virá. O momento em que irá surgir uma mulher na sua vida, que esteja alinhado com os teus pensamentos, tua índole, e que tenham objetivos em comum. E até este momento chegar, eu quero que você cresça como homem, caminhe sozinho. Busque se ligar ao Criador, a se alinhar com os pensamentos divinos. O conhecimento é algo que nunca irá ser tirado de você. Então busque saber a origem das coisas. Estude por si só. Construa sua visão sobre determinados assuntos. Seja o homem que você foi predestinado a ser. Eu confio em ti, guerreiro, e sei que você vai fazer o que é certo.